Salmo de número 23, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Diga isso para si mesmo, repetindo assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia, glória a Deus. Vou ler para você, numa versão diferente, o Salmo 66, do 9 ao 10 e o 12, a parte B. Apenas ouça esta leitura e confirme assim no seu coração. É Ele quem protege a nossa vida e não nos deixa tropeçar. O Senhor, nosso Deus, nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar, como se faz com a prata. E a parte B do versículo 12 diz assim: passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso nos deu um lugar de fartura. Aleluia. Conte essa boa notícia assim, já num tom de testemunho para a pessoa do seu lado. Eu sei que você ama fazer muito isso. Diga assim: passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, faz assim, nos deu um lugar de fartura. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é maravilhoso. Queridos, esta é a porção mais amada do Antigo Testamento. Salmo de número 23. É o canto de alguém que perdeu o conforto e a segurança nas coisas dessa terra, nas coisas terrenas, e encontrou, assim, a sua vitória, encontrou o seu sustento nas coisas eternas, nas coisas do Pai. Nós entendemos que este salmo ele foi composto na angústia de Davi. Nós não sabemos se era no momento da perseguição dele de Saul, ou se era naqueles momentos angustiantes que ele estava passando lá, apacentando as ovelhas. O fato é que nós percebemos aqui no Salmo de número 23, o salmista, o homem de Deus, passando pelo vale. Então, diante do salmista, diante de Davi, havia um vale pelo qual ele estava passando. E outra coisa que fica muito evidente ao ler o Salmo 23 é a imagem que salta das Escrituras do Pai como alguém íntimo e pessoal. Não é um Senhor distante, um rei que criou o mundo e que deixou seus filhos à sua própria sorte. Mas o Salmo 23, ele salta com uma imagem de um Pai íntimo, de um Pai pessoal, de um Deus, um pastor que é provedor, de um Deus que é um pastor protetor, que é um profeta para os seus filhos. Alguém que deseja se relacionar com a sua família em intimidade. Que este Senhor, ele é um pastor, ele é um Senhor que conhece as suas ovelhas, ele é um Senhor que conhece pelo nome, e essas ovelhas conhecem também a sua voz. Eu quero que você entenda, Filadélfia, que esta jornada, ela tem um ponto de partida e ela tem um ponto de chegada. E este caminho a qual nós nos propomos a caminhar, ele tem um início e ele tem um destino, a qual nós queremos chamar de uma maneira poética, de um destino profético. Mas toda esta poesia a qual nós nos referimos a esta palavra, ela vem carregada de poder e de virtude para ativar a sua vida, para viver os planos e os propósitos do Senhor, o nosso Deus. Amém, queridos? E esse ponto, do ponto de partida ao ponto de chegada, existe a jornada. E esta jornada é uma jornada que nós podemos esperar processos, lapidação,
Um Deus que leva os seus filhos para o fogo, igual o Salmo de número 66 está dizendo, e purifica esses filhos como se faz com a mais fina prata. Esta jornada dos vencedores é uma jornada que inclui circunstâncias. Mas eu quero que você caminhe no entendimento desta noite da palavra de Deus, do ponto de partida, do princípio, do começo dessa história, entendendo que você vai viver ao longo desta jornada de fé e o alvo para qual você está caminhando. Família Filadélfia, eu quero citar para você uma frase do Bispo César. Aliás, esta pregação também ela é, de certa forma, uma releitura. Eu estive hoje meditando no livro dele, o Salmo 23, as revelações do Salmo 23, extraí bastante coisas e quero citar aqui, nesta noite. Existe uma frase que está ali no livro, e ela diz assim: o Senhor é o quê? Ele é a resposta na medida exata para as suas necessidades. Você pode dizer um amém para isso? Amém? O Senhor é. O que Ele é? O Senhor é, Ele é a resposta na medida exata para as suas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. E qual é o ponto de partida? De onde começa a jornada dos vencedores? De onde que começa tudo isso? O princípio de tudo é você saber que você tem um pai, Filadélfia. O princípio de tudo é você saber que você tem um pai e que você é um filho maduro. Você tem um pai e você foi chamado a ser filho maduro. Um filho maduro que entende, preste atenção, que Deus, o Pai, que Deus, o bom pastor, supre todas as suas necessidades, porque Ele é um Deus providencial. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que provê. É o primeiro ponto aqui do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso nele. Mas também entender que Cristo, sendo rei, sendo sacerdote, ele também tem no triplo ofício dele a figura do profeta. Jesus é rei, Jesus é o profeta, Jesus é o sumo sacerdote. E esse bom pastor também é um profeta que nos guia aos desígnios eternos. Porque muitas das vezes nós temos a mentalidade nossa, a figura simplista do profeta. O profeta como aquele agoureiro que adivinha as coisas, que prevê o futuro. Na verdade, a principal função do profeta é ser o guia das pessoas aos desígnios eternos. Por quê? Porque ele é um porta-voz da parte de Deus. Alguém que executa na vida um movimento de cima para baixo. Enquanto o sacerdote ele vai de baixo para cima com as demandas do povo, o profeta ele tem esse movimento de cima para baixo, porque ele é um porta-voz, ele ouve os desígnios e ele leva as pessoas a viver o destino profético. E dentro desse ofício, desse triplo ofício de Jesus, quando se trata do pastor, provedor, protetor, ele é o pastor profeta que está levando a sua igreja para um bom propósito. Está levando a igreja num bom propósito. Glorifique ao Senhor Jesus, porque um dos ofícios do Senhor, o nosso Deus, do Espírito Santo de Deus que está na igreja, é te levar a viver os propósitos de Deus nessa terra. Aleluias. Ainda que, não é? Ainda que haja circunstâncias, ainda que haja provações, ainda que haja processos ao longo desta jornada. E nesse sentido, Deus é o pastor que te levará a uma jornada de maturidade, concedendo ao longo desta jornada generosamente bênçãos aos seus filhos. E aí nós precisamos parar. Nós precisamos considerar algumas coisas, queridos. Porque existe muita confusão quando se trata de falar de bênçãos. Existem posturas muito equivocadas quando a gente fala da bênção que flui de Deus para nós. Algumas pessoas entendem errado, algumas pessoas cruzam os braços e fecham o rosto para uma pregação que se trata de algo que vem das mãos do Senhor, das bênçãos que fluem das suas mãos. Entendam uma coisa,
que o espírito de orfandade que opera no nosso século, que o espírito do anticristo, que quer que você tenha uma visão errada de Deus, o Pai, ele opera nas pessoas uma mentalidade de escassez, que muitas das vezes geram sentimentos limitantes nas pessoas, onde as pessoas muitas das vezes se veem em frente à salvação, se veem em frente à mesa do banquete preparada dentro do vale, e elas se sentem indignas, elas se sentem muitas das vezes incapazes, elas se sentem como não sendo parte desta mesa. Existe um rei e um reino, e aqueles que se sentem órfãos, muitas das vezes eles se sentem como a terceira pessoa, à parte do rei e do reino. Tem um rei e tem um reino, e nós somos uma terceira pessoa fora disso. Isso não será verdade entre vós, Filadélfia. Você é filho desse Deus. Você é um príncipe e uma princesa constituído nessa terra com um envio, com uma ordenança da parte de Deus, com uma capacitação, com uma filiação, com uma adoção. E você foi chamado a esta mesa. Foi posicionado como filho. Foi responsabilizado como filho maduro. E agora é enviado com poder em o nome do Senhor Jesus. Então nós fazemos parte do reino de Deus. Nós não estamos lá apartados, como uma terceira pessoa alheia. Então esse espírito de orfandade, ele gera isso. Nós falamos, eu não sou digno de viver um casamento pleno, mas essa área, acho que o braço de Deus nessa área, é torto, não alcança. Esse poço é fundo demais e o braço do Altíssimo não entra lá. Esse filho não dá. Não se pode vencer todas as coisas. Queridos, esse espírito de orfandade, espírito de escassez, porque a cruz de Cristo ela é uma obra completa e ela entra em todas as áreas da nossa vida. É poderoso para salvar, para transformar, para poder redimir ladrões no último suspiro na cruz. Esta cruz, ela alcança mulheres pecadoras, como aquelas que estiveram ali no ministério de Jesus, foram alcançadas, incluídas, com dignidade na mesa de Deus. Então não tem área a qual a cruz de Cristo ela não alcance. O Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Qual é a área da tua vida hoje que está precisando, sabe assim, de que o bom pastor entre ali e toque, derrame óleo naquela área? Queridos, a cruz de Cristo, ela é uma obra completa. Aleluias. Por outro lado, nós vamos ver que a orfandade, ela gera um espírito muitas das vezes de descontentamento, de altivez, de religiosidade. Parece que há um ranço muitas das vezes das pessoas contra as pregações como essa de hoje, onde nós lemos um salmo que diz que Ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. O espírito religioso, ele é perigoso. Quando nós começamos, essa igreja precisa de cajado, esse povo precisa de chicote, essa coisa precisa assim, né? E aí nós nos colocamos como o juiz da noiva do cordeiro. E nós nos colocamos como aquele que dita para o Abba como ele trata a menina dos olhos dele nessa terra. E isso é muito perigoso, esse espírito de órfão. Porque muitas das vezes nós fechamos o nosso coração para aquilo que se chama graça, amor, presença. Os milagres que nunca serão negados aos filhos. Presença de Deus e amor do Pai. Aleluias. E aí, esse altivo órfão, ele desequilibra. Porque a cruz de Cristo ela é a expressão do equilíbrio da ira santa de Deus e da sua graça. Lá não tem hipergraça, mas lá também não tem bagunça. Não tem pecado, não tem esse tipo de coisa. E o cajado e a vara não é mais motivo de consolo. E se passa agora, então, a ser motivo de feridas profundas. Isso é espírito de órfão. Olha, presta muita atenção nisso aqui. A teologia correta é nós olharmos para Deus como um Pai. E a sua graça como provisão e proteção para um destino profético. Tudo que nós temos, tudo que nós precisamos está no Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Diga assim, o Senhor é. Aleluia. É possível ter um relacionamento com Deus
Disso vem a nossa profunda consolação, ainda que os vales surjam. Ele é a fonte, a única fonte, a fonte completa de tudo o que você foi feito para gozar. Essa frase, quem escreveu foi o Larry Crabb, lá no Chega de Regras. Leia, um livro muito bom para você ler, ser curado. Então, a profunda experiência com Deus, uma experiência satisfatória, está em reconhecer que Deus é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Sabe do que nós estamos falando nessa noite, Filadélfia? Da consciência da presença de Deus. É você passar na tua vida, viver a tua vida, sabendo que ao teu lado caminha o teu Deus, o teu Pai. Você foi chamado para a mesa e a sua cabeça foi ungida com óleo. A sua cabeça foi ungida com óleo e o seu cálice está transbordando nessa mesa. Aleluia! Essa é uma figura tão linda, sabe por quê? Nós vamos encontrar várias menções na cultura bíblica daquele momento onde a pessoa chegava como um convidado de honra. Jesus muitas das vezes citou isso. E ali, os pés do convidado de honra eram lavados. Ele era sentado na mesa, porque a mesa é um lugar muito importante na cultura bíblica, e lá havia um momento em que era o anfitrião, aquela pessoa que estava recebendo aquele convidado de honra, ele derramava um óleo, um perfume na cabeça, como forma de honrar aquela pessoa, de reconhecer aquela pessoa. E aqui, Deus está nos falando que Ele é o nosso pastor, que é Ele quem nos posicionou na mesa pelo mérito dEle e a graça dEle. E é Ele quem derramou na nossa cabeça o óleo, como um convidado de honra para essa mesa. Aleluia, queridos, nessa noite você foi chamado para a mesa de Deus, como um convidado de honra. Não se escandalize, não banalize a palavra de Deus quando Cristo cingir as toalhas e lavar, cingir-se de toalha e lavar os teus pés nessa noite. Não banalize a palavra de Deus, do Cristo que unge a tua cabeça hoje, como um príncipe de Deus. Aleluias, e que faz o teu cálice transbordar. Cálice transbordante fala de vinho novo, porção. O Senhor é o nosso pastor. Aquilo que nós não temos hoje é porque nós não precisamos. Porque se nós precisarmos, haverá cálice transbordante na tua vida. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Então, tendo essa consciência de presença, esse chamado à mesa, nós vamos desenvolver relacionamento. Não se pode ir para a mesa de Deus e permanecer da mesma forma. Isso nós temos que ter consciência de filho maduro. Preguei muito sobre isso no domingo passado. Filho maduro. A vida do reino não é uma vida de imaturidade, de infantilidade. Esse ano é um ano de maturidade, é o ano do rei. Nós fomos chamados a sermos maduros. Então, a partir do momento que você veio para a mesa, você tem uma nova postura, uma nova disposição mental, um novo posicionamento. João 10, do 27 ao 29, diz a respeito dos chamados à mesa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida, e é uma vida que é eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluias. Isso aqui sugere uma intimidade muito profunda com Deus, uma intimidade muito sincera. Olha, o conhecimento do coração do Pai, o conhecimento do coração de Deus, o conhecimento desta verdade, é isso que separa ovelhas e bodes. É isso que separa crianças de filhos maduros. E que faz com que, dentro do processo, nós vamos chamar o processo hoje de vale, você tenha estabilidade. Você tenha estabilidade. E se faltar recursos? Jeová Jirê, o Senhor proverá, te diz, não te faltará nada. Aleluias. Nada te faltará, porque Ele é o Senhor Jirê, o Senhor proverá, o bom pastor. Aleluias. E se o processo for de inquietações, envolver medos, ansiedade, Ele é Jeová Shalom, o Deus de toda paz. Jeová Shalom, o Deus de toda paz, que te leva a descansar em pastos verdejantes, e que não vai te dar de beber de águas turbulentas, mas vai te levar a águas tranquilas. Ele é o Senhor Jeová Rafá, o Senhor que te sara. E se não houver condições e for impossível, lembre-se, Ele é o Elohim,
que é o Elohim? É o Senhor criativo, é o Senhor pleno, é o Senhor soberano sobre a terra, que cria oportunidades no meio do deserto, que coloca e serve uma mesa no meio do vale. É o Deus que faz tirar água da rocha. É o Deus que dá sombra no deserto. É o Deus que ouve Agar chorando no poço e socorre. É esse Deus soberano, capaz de mudar coisas naturais para os seus propósitos de graça, porque Ele é o El Shaddai. Ele é o El Shaddai. Ele é tudo o que precisamos. Diga assim: o Senhor é tudo o que precisamos. Aleluias. Agora você faz uma cara de vitorioso e diz, vitoriosa, diga, olha para a pessoa assim e fala assim: ainda que. Ainda que. Nessa jornada estamos sujeitos ao ainda que. O vale. Né? Lá no processo da jornada tem a crise, tem a doença, filhos trabalhosos, perdas, um ente querido que se vai. E nós, diante disso tudo, vamos continuar sofrendo. É claro que nós vamos sofrer. Preste bastante atenção. Uma cólica renal, ela é humana, ela não é pecaminosa. Vai doer. Vai ter coisas que vai doer em nós. Você entende a analogia? Haverão processos dolorosos ao longo deste refinamento dessa prata passando no fogo. Choro, muitas coisas envolvidas, dores. Servir e seguir a Jesus não é estar isento de passar por dificuldades. Observe, ao longo da caminhada, Deus é aquele que desce a fornalha com seus filhos, embora tenha poder para privá-los de descer a fornalha. Deus é aquele que desce no vale com os seus filhos, mas é aquele que serve a mesa no deserto. Jesus é aquele que passa num barco tempestuoso. Nós pregamos sobre isso aqui nos cultos de quinta passado, mas as pessoas têm segurança que vão chegar do outro lado, porque Jesus está no barco. Aleluias. Uma coisa que nós precisamos ter consciência é que nós não podemos desesperar, porque o desespero é pecado. Desespero é pecado. Mas, queridos, o cristão, ele sempre terá razão para celebrar a graça de Deus. E para isso, eu quero ler com você, você pode apenas ouvir, eu vou ler para você. Abacuque, capítulo 3, o 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, o 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Queridos, isso aqui é a oração de um justo no meio de um tempo de caos. Israel estava num tempo de caos, olhava-se para a nação, olhava-se para o cenário mundial, né? O cenário do mundo era instável, as nações estavam chacoalhando em guerra naquela época. A política de Israel estava corrompida. A igreja, o templo, a instituição religiosa estava apodrecida para aquela época. Não havia instituição, a família estava desordenada. E todas as pessoas olhavam um para o outro, não havia assim, não havia algo onde eles pudessem se firmar, sabe? Não tinha esperança, nem aqui e nem acolá. E agora Abacuque, ele ora, ainda que, e o Senhor responde, espera, considera quem eu sou e fica em silêncio. Espera e considere quem eu sou o bom pastor. Sou o bom pastor. Queridos, o teu rei, ele vive. Ele é o bom pastor. Abacuque, ele se foi sem ver o cumprimento das profecias que ele tinha falado. Mas ele foi um profeta que esteve firme até o fim na sua convicção. Na sua convicção. Assim como Jó, ele levantou as suas mãos e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre toda a terra. Aleluias. Acima desse vale está o teu Deus.
Acima desse problema está o teu Deus. Acima dessa circunstância está o teu Deus. Aleluia. E é essa certeza que vai te capacitar a cantar até que o teu canto saia para fora desse vale. Aleluia. Em nome de Jesus eu creio nisso. E você recebe da parte do Senhor unção para cantar dentro desse vale, até que o teu canto suba e passe esse vale. Aleluias. O Senhor é o nosso pastor, ainda que. E quando nós olhamos para a pessoa do pastor, aí nós entendemos e somos habilitados por Deus a viver o certamente. Certamente que. Certamente que. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, é só no dia que estiver jejuando e orando? Não, todos os dias da minha vida. É no dia bom, no dia da celebração? Não, todos os dias da minha vida. Sempre haverá uma mesa posta para os filhos. Sempre haverá presença e amor, porque isso não é negado a nós. É um milagre. É um milagre da graça. Aleluias. E diante do ainda que, o filho maduro reage com certamente. Certamente. Por quê? Porque essa sentença aqui, ela não é firmada na nossa performance. Não é por obras para que ninguém se glorie. É por fé. É por graça. Deus. E Ele deseja ser acessado por você, Filadélfia. Deseja ser procurado por você. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, dos que o temem. Aleluia. É necessário que você se achegue com confiança diante do trono, não titubeando, mas com ousadia, sabendo que Ele é o teu Pai. Eu te pergunto nessa noite, quem é o teu Pai, Filadélfia? Quem é o teu Abba? Para cada vale, para cada luta, para cada gigante, para cada inimigo que se levantar na tua vida, Deus vai preparar o banquete correspondente. Aleluia! O que é que nós vamos temer? É a enfermidade? Haverá paz no vale. Haverá paz no vale para você. Nem a sombra da noite vai turvar a tua visão. Haverá paz para você passar, para você vencer, para você avançar. Esse é o chamado, a jornada dos vencedores, é o chamado da fé. É o chamado para abrir mão do controle, abrir mão do pecado, da pressão, da superficialidade de resultados rápidos. Precisamos abrir mão do superficial, porque o caminho das obras, o caminho da performance é um caminho de resultados rápidos. Mas ao cristão é prometido a recompensa no final. Não é assim? E é por isso que os cristãos cantam quando a coisa está toda bagunçada. É por isso que os cristãos, eles louvam quando a crise chega. O Senhor é, ainda que, Jesus te convida para a fornalha. Jesus te convida para um passeio de barco no meio de uma tempestade. Olha só os programas de Cristo, né? Glória a Deus. Ele te chama para dentro do vale e Ele prepara para você uma mesa, unção, cálice transbordante. Aleluias. Para encerrar, eu quero ler Isaías 43. Nós vamos ficar com essa palavra, com essa porção nesta noite. Isaías capítulo 43, do versículo 1 ao 3, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glorifique o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluias, aleluias. O Senhor é, ainda que certamente.